Uma das palavras mais ouvidas nos tempos de hoje são essas. Todas as vezes que se vai começar um bom diálogo, a conversa é sempre essa. Nossa, você está gordo. Você precisa emagrecer. Se vai no médico, o médico fala, você precisa fazer atividade física. E as academias estão cheias. E o outro é, você precisa de uma boa alimentação, por isso você precisa buscar uma nutricionista. Hoje tudo é isso. Então você só vê gente andando pela rua, correndo, indo para a academia. E aqueles que emagrecem estão mostrando o corpo para dizer assim que está magro. É a cirurgia bariátrica que é feita. E tudo gira em torno disso aqui. O corpo, o seu corpo. Aí quando diz, nossa, você está magro, mas ainda preciso perder ainda uns 15 quilos. É assim. Sempre a conversa é essa. Agora vejam, esse primeiro encontro que Jesus teve com Jesus, vocês veem que aqui é uma continuidade do evangelho de ontem. Os discípulos de Emaús vão correndo, enquanto eles estão contando a novidade de que eles estavam ali, e no partir do pão eles conheceram Jesus, Jesus de repente aparece, aí eles ficam, é um fantasma, meu Deus, porque eles ainda não tinham compreendido a questão da ressurreição. Aí a primeira coisa que Jesus fala para eles é, olhe as minhas mãos, olhe para mim, vou provar para vocês que eu não estou morto, tem peixe aí, traz um peixinho para eu comer. A mesma coisa nós vamos ver também com Tomé, nesses dias que vão se aproximar aí, quando Tomé fica lá meio enciumado, porque na hora que Jesus apareceu ele não estava, então ele disse, eu só vou acreditar se eu tocar. Aí Jesus diz, então toca. E Jesus mostra o corpo para ele. Esse corpo que nós estamos tão preocupados e que nós temos que fazer muita atividade física, e eu não estou dizendo que não é para fazer, façam, nós precisamos fazer para ter uma boa saúde. Esse corpo que os apóstolos se depararam diante de Jesus era um corpo diferente. Era a perfeição de todo o corpo. Essa aspiração que hoje se tem em relação ao corpo, e por isso vocês veem os homens tudo bombados, as mulheres bombadas, os caras tudo mostrando. Aí tem aqueles até que fazem questão, o homem faz questão de andar sem camisa para mostrar o corpo dele. O corpo ressuscitado vai ser milhões e milhões de vezes mais belo do que esse corpo que se luta tanto para se manter bonito. O corpo, esse corpo nosso, ele jamais terá a beleza do corpo nosso quando nós ressuscitarmos um dia. E parece que nós não lutamos muito para que nós tenhamos esse corpo de ressuscitado. A nossa preocupação mais é com esse corpo nosso terreno. Interessante que quando tantos pastorinhos como Bernadette, Juan Diego, até mesmo os videntes lá de Medjugorje, quando eles se deparam com Nossa Senhora, a linguagem é sempre a mesma por meio deles.
era uma senhora muito bonita. Ela era bela. Tanto que quando o bispo pergunta para Juan Diego, né, porque ele pensava que Juan Diego estava falando de uma deusa, ele disse, não era uma deusa, era uma mulher muito bela, era muito bonita. Eu nunca vi uma beleza tão grande nesse mundo, nunca vi. É por essa beleza que nós precisamos lutar. Esse tempo de Quaresma, aonde você evitou, e espero que aquilo que eu disse, né, aquelas penitências que são para realmente tirar os vícios que contaminam o seu corpo. Espero que você agora não tenha pego tudo de volta, porque agora está na Quaresma, ou agora está na Páscoa, então pegou tudo de volta. Eu falei, penitência é penitência, pode ser até para a vida toda. Como uma pessoa, ela me dizia, mas padre, depois que acabou a Quaresma, eu tinha feito a penitência de refrigerante, quando o refrigerante apareceu, eu já queria beber, eu disse, não, eu não posso beber e não vou beber refrigerante, porque ele é um vício na minha vida. Essa pessoa entendeu. Ela entendeu muito bem. Não é só na Quaresma, é na Páscoa, é no tempo comum, é no Advento e é também no tempo de Natal. Ela entendeu que é um vício, ela precisa cortar. O vício não acabou com a Quaresma. Ele vai continuar. Mas, assim como o médico, ele fala que nós devemos fazer atividade física, a linguagem cristã para atividade física é ascese. Ascese quer dizer exercício. Como Paulo faz aquela comparação bonita na carta aos Coríntios, que ele diz assim, como um atleta, ele luta, faz de tudo, ele evita de comer determinados alimentos para ele manter o seu corpo bem firme para a corrida. Para nós cristãos se chama ascese. Ascese é isso. É corrigir os vícios da nossa vida, por isso que é uma luta. Você vê que se a pessoa ela não for fiel à atividade física e o que a nutricionista fala, porque o negócio também está na boca, a pessoa não emagrece. Ela não vai conseguir. Você vê que tem gente que começa e depois para. Na ascese nós não podemos parar nunca. Nós temos que lutar, nós temos que fazer com que o nosso corpo ele se submeta não ao pecado, mas à virtude. É nós que mandamos no nosso corpo, não é o corpo que manda em nós. E para isso tem que estar vigilante, tem que estar na fidelidade, porque senão se começa, depois para de pecar, depois começa de novo. Então, a meta principal da ascese é eliminar o pecado da nossa vida. Assim como a meta da atividade física é emagrecer, para ficar um corpo bonitinho, bom, elegante. Vocês estão vendo como, para se ter um corpo belíssimo nesse mundo, quanto esforço as pessoas estão fazendo. Desça aí agora, vai lá para o centro da cidade que você vai ver. Tem gente caminhando, andando, tá lá. Acorda cedo as pessoas. Acordar cedo para rezar é difícil, não. Para quê? Eu tenho que dormir mais. Acordar cedo para rezar é atividade física espiritual.
É ascese. Porque durante o dia você não vai encontrar hora para rezar, então você vai ter que ter ascese, você vai ter que lutar. Mas como é que você quer crescer na vida espiritual se você não reza? Ou quando reza, reza em meio a tantas coisas que acaba não rezando. É luta. Entre agora lá em Lorena para você ver. Aí você vê de 2 em 2 o casal, vê o jovem, aí aquele jovem tudo correndo lá. Eles estão se esforçando, porque eles querem é dormir, mas eles estão se esforçando, porque a meta, ele tem que chegar lá na nutricionista ou no médico para dizer assim, olha, consegui. Senão eles vão dar um pito, vai dizer assim, olha, você não conseguiu atingir a meta. Só volte aqui quando você atingir a meta. Se nós não atingirmos a meta, Deus vai falar a mesma coisa conosco. Você não atingiu sua meta. Eu dei tantos anos para você atingir sua meta de santidade e você não conseguiu atingir sua meta. E eu sei que você não quer ser reprovado. Então, se você não quer ser reprovado, então retome. Senão você não emagrece. Retome. Espero que você esteja entendendo bem o que eu estou falando. Porque hoje as pessoas pensam que elas vão ganhar o céu, que elas vão ser santas, sem ascese. Ninguém se torna santo sem ascese. Ninguém vai conseguir chegar à santidade. Aí na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios no capítulo 15, depois vocês leiam todo o capítulo 15, aí Paulo vai falar da ressurreição. Aí ele diz assim, olha, que os nossos corpos serão transformados. Ah, meu Deus, que eu consiga. Na ressurreição o meu corpo será transformado. Eu não vou ter esse corpo. Eu vou ter esse corpo, mas transformado. Por isso, pedala, Padre José Augusto. Ascese, exercício, muita atividade física. Vai para a academia espiritual. Aí ele diz que os nossos corpos serão corpos celestes. Porque o nosso corpo, ele é terrestre. Nós teremos um corpo celeste. Que é aquilo que os pastorinhos e os outros videntes falam. Eu vi uma mulher mais brilhante do que o sol. Veja só. Ela era mais brilhante do que o sol. Tanto que quando os pais ali de Francisco, né, e Jacinta, era a época da festa de Santo Antônio, dia 13 de junho, era o dia que Nossa Senhora ia aparecer. Aí a mãe dizia, não, nós temos que ir para a procissão. Ele disse, não, Santo Antônio é feio, eu quero ver ela é muito bonita. Ela é mais bonita do que Santo Antônio. Na linguagem da criança. Lá, Paulo vai dizer que nós teremos um brilho celeste. O nosso corpo que é corruptível, né? É enterrado, daqui a um tempo você vai lá ver, se levar uns 2 dias ou 3 dias, sabe lá quando, você não suporta de tanto fedor. Então aí esse corpo entra em decomposição, aí quando você chega lá um tempo, só vai encontrar o que lá? Só ossos. É um corpo corruptível. Nós ressuscitaremos com um corpo incorruptível. É um corpo espiritual. Paulo vai dizer, e para terminar ele diz, e teremos feições de homem celestial. Se você quiser ter isso, não pense que você vai ficar, que é de braços cruzados, como o David está ali, ó, de braço cruzado, e você pensa que você vai ter essa recompensa.
que lutar. Luta. Você não vai para a academia? Então também vai para a academia espiritual, vai. Joga essa gula para fora. Seja humilde. Vai perdoar quem você precisa perdoar. Porque sem ascese, o teu corpo jamais será um corpo incorruptível. O seu corpo jamais será celeste. Jamais será transformado. Você jamais, e eu também, quando eu falo você, eu estou falando eu também, nós jamais conseguiremos ter o corpo belo, de uma beleza jamais vista na face da terra. A terra jamais verá o que o seu corpo será, mas tudo vai depender de como você vai lutar. Preguiçoso jamais terá um corpo celeste. E quando eu falo celeste, é no sentido de céu. É nesse sentido. Que Deus nos dê a graça de retomarmos, né? Porque a nutricionista está dizendo, você vai ter que emagrecer. E o médico vai chegar e vai dizer, e aí? Você está fazendo atividade física? E as pessoas que estão em volta vão dizer assim para você, nossa, você não emagreceu nada. Você precisa engordar, você precisa emagrecer, minha santa. Não é assim? Mas para nós cristãos, nós precisamos também pensar também na outra linguagem, né? Olha, se você continuar nessa vidinha sua, o seu corpo jamais será um corpo celeste. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.